à telescola. Este caso, de facto, torna-nos perplexos perante uma realidade que culmina nesta tragédia. No entanto, o que diz é verdade. De facto, podemos concluir que houve aqui um falhanço generalizado da sociedade como um todo. Para o Instituto de Apoio à Criança, é um falhanço de várias dimensões. Falha aqui a família enquanto protetora, olhando aqui para o modelo ecológico, falha as instituições que não souberam ler os sinais, mas também temos que dizer aqui uma verdade. Nós não conseguimos, se não houver uma participação ativa, se não houver uma perspectiva de denúncia de sinais face a estas situações, nós não conseguimos, enquanto técnicos, intervir atempadamente. Na quinta-feira de manhã, o pai deu o alerta do desaparecimento no posto da GNR de Peniche. Domingo, foi encontrada morta. Convidada do Telejornal, Dulce Rocha, Presidente do Instituto de Apoio à Criança. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Olhando para este caso e neste contexto de pandemia, vamos para já pegar talvez naquilo que ouvimos agora. Esta criança tinha sido sinalizada. Foi encontrada no meio de uma rua pelas autoridades e o processo foi arquivado. Em sua opinião e com a experiência que tem, como é que chegamos a uma situação destas em que uma criança a fugir de casa não é considerada de risco? Pois, realmente no Instituto de Apoio à Criança nós temos muita experiência de fugas. Geralmente crianças mais velhinhas, jovens já. E por trás de uma fuga há sempre uma história triste, sempre uma situação em que a criança não se sente confortável em casa, não se sente no lar, não é? E portanto temos de ser cada vez mais exigentes connosco próprios, ter a humildade de querer estudar mais, de saber mais e com casos concretos. Ou seja, um sinal destes, encontrar uma criança na rua abandonada à noite, é um sinal de preocupação. E por isso foi feito Exatamente, o inquérito. Foi feito um inquérito e foi feita uma investigação na Comissão. O problema é que depois não se valoriza, não se ouve bem a criança ainda. Muitas vezes a criança quer nos dizer, mas não sabe como. E, portanto, temos de ter uma atitude de muita empatia com a criança, de dizer-lhe que estamos disponíveis para ajudar, que estamos ali para apoiá-la, para a criança também não se sentir única nesse problema. Dizer que há mais crianças como tu, que nós já ajudamos, nós vamos fazer tudo para te ajudar. E, geralmente, esta técnica que eu utilizei muitas vezes, porque via escrito, não é só dizer que o importante é a entrevista aberta. Não, em que é que isso consiste? Explicar melhor, não é? Portanto, acha que neste caso aquilo é arquivado num prazo de um mês e não há desenvolvimento nesta criança? Não, deram a explicação que era sonâmbula, se calhar ouviram a mãe também não desconfiava. Portanto, há aqui um erro grosseiro, em sua opinião? Não, grosseiro não diria, sabe? Mas há um porquê? erro. Mas provavelmente houve uma desvalorização do facto. A fuga é um indício forte de que algo não está bem. Então uma criança tão novinha, tão pequenina, não é? Portanto, uma criança que foge naquele contexto é porque não está a fugir só de si própria, está a fugir de um mal, que ela considera um mal. Portanto, o que é que me leva... o que é que eu gostaria de transmitir? É que temos de ter mais atenção, mais cuidado a todos os sinais e treinar mais os nossos técnicos com questões de caso e não apenas questões formais, de como é que o processo se desenrola. Padrões não interessa, interessa o caso concreto não também. Interessa não o arquétipo, interessa os casos concretos. E há pouco eu estava a ouvir as primeiras notícias que estavam a dar, eu estava-me a lembrar de imensos casos. Portanto, é bom que nos consciencializemos que isso é que é aquela aprendizagem que pode salvar uma criança, inclusive, não é? Sabe que a primeira vez que eu vim à RTP, já há muitos anos, com o Joaquim Tria, num programa à noite, foi exatamente por causa de um homicídio de um menino que tinha sido morto pela mãe. E, portanto, isto... Repete-se continuamente. Aqui temos de pôr aqui um travão. Um dado novo ainda mais terrível, ou seja, vivemos num contexto de pandemia. Sim. Em que as pessoas estão com medo, com terrores, todas as pessoas, a maior parte das pessoas. Em que não há avós, já reparou, agora não há aqueles avós são tão protetores geralmente. Há avós que vêm mais longe que as outras pessoas e neste contexto de pandemia
não estamos a poder contar com eles. Fazem-nos Diria muita que falta. neste contexto de pandemia, sem avós, com as pessoas confinadas escola, em casa, sim. Temos que estar mais atentos. Há Muito mais mais. casos de violência que não sabemos e que podem terminar num caso trágico como este de morte? Todos os estudos que são feitos dizem que geralmente é nas férias escolares que há mais maus tratos e mais abusos sexuais. Portanto, nesta situação em que não há o ambiente protetor da escola, eu outro dia teve um artigo de uma escritora que foi abusada sexualmente na infância e ela conta portanto, na primeira pessoa o seu sofrimento e a sua tragédia e identifica-se com as crianças que neste momento nem sequer podem contar com a escola. Portanto, nós temos de estar duplamente atentos. Tem tido conhecimento... E o SOS tem recebido mais chamadas, mais denúncias. Mas até agora, sabe que a linha, as denúncias são mais de vizinhos e tal, mas há um aumento, é isso que sente? Há um aumento. Que tipo de denúncias? Precisávamos de mais denúncias que dissessem, nós não estamos a ver... Mas estamos a falar de que tipo de denúncia? Até agora é mais... Até agora foi mais estou ansioso, o que é que vai acontecer? Não é tanto maus tratos como nós estávamos à espera. E as crianças? Se calhar as crianças estão... E as crianças ligam? Algumas ligam, sim, mas não há aquele aumento que esperávamos. Como é que podemos estar mais atentos numa época de pandemia em que as pessoas estão fechadas Aquilo em casa que há bocado ouvimos, e provavelmente com ouvimos uns vizinhos a dizer que a criança estava triste. Eu ouvi há bocado, já não sei se foi na RTP, se foi noutro canal, que nós agora fazemos o zapping constantemente. Mas havia um senhor, enfim, com uma idade que mostrava experiência de vida, certo, a dizer que via a menina muito triste. Que achava que aquela criança que não tinha um ambiente saudável em casa. Isso é um alerta, tem que ser um alerta. Devia ter ido mais longe, não é? Denunciar para o SOS, dizer eu acho que há ali qualquer coisa. Mais vale fazermos uma denúncia em que depois se verifica que não houve nada, do que não a fazermos e depois haver um fazer-lhe esta pergunta, embora com esta imagino gravidade. que a resposta seja... É irreversível. Certo, que a resposta seja difícil. Com a sua experiência, como é que é possível, tantos casos, ou casos, nem que fosse só um, de pais a matarem os seus próprios filhos? O que é que leva um pai a matar um filho? Eu, quando estive no Tribunal de Menores, e estive muitos anos, como sabe, costumo dizer que assisti às coisas mais maravilhosas, ao amor mais sublime e à perversidade mais terrível. O ser humano é composto dessas perversões também. Portanto, nós temos de desmistificar essa ideia romântica que ainda existe de que a família é sempre um lugar de afetos. Infelizmente, não é sempre um lugar de afetos. Temos de estar mais atentos, conhecendo melhor a realidade. Portanto, há, de facto, situações em que as crianças sofrem terrores. Até dos próprios pais? Sim, até sem à morte. dúvida. Dulce Rocha, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite para si.